Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Aqui quem fala é Gabriel Rabelo, professor de contabilidade aqui do Estratégia Concurso. E é com a grande satisfação que a gente está aqui hoje para começar um curso de revisão para vocês do exame de suficiência do CFC. Então, como vai funcionar esse curso? Nós faremos aqui algumas aulas exclusivamente em vídeos com tudo que você precisa saber, tá? Para você se dar bem aí no seu exame de suficiência que está se aproximando, né? Então, nós sabemos que a maioria das questões do exame, elas são de contabilidade geral e você precisa alcançar 50% das 50 questões. A gente vai trabalhar aqui com alguns pontos que são bem recorrentes na sua prova e que certamente estarão presentes aí no dia do seu exame. Então, como que a gente vai fazer? Vamos revisar pontos teóricos e muitas questões, porque vocês vão ver ao final que as questões elas se repetem demais, galera. Então, a primeira coisa, se você não começou isso ainda, você tem que se planejar, tá? Você tem que se planejar, porque esse é um exame, embora as questões sejam do nível que não sejam tão difíceis quanto o concurso da área fiscal, tão difícil quanto um concurso já para quem é formado, você tem que conhecer um pouquinho da matéria, você tem que saber ali os principais pontos para que você possa garantir aí a sua aprovação, tá bom? Então, vamos começar rapidamente, a gente vai falar sobre os pontos básicos, né, nessa primeira aula de apresentação. Meu nome é Gabriel Rabelo, como eu já falei, eu sou auditor fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio e ministro esse curso juntamente com o professor Luciano Rosa, que é agente fiscal de rendas no Estado de São Paulo, e com o professor Júlio Cardoso, que é auditor fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, e vai ficar responsável por responder todas as dúvidas que vocês tiverem no nosso fórum de dúvidas, tá bom? Então, sem enrolar muito, vamos dar início aí ao nosso curso. Nós teremos aí basicamente umas 12 horas, 10 a 12 horas de revisão, tá bom? E vamos resolver muitas questões e vocês fiquem à vontade aí para sanar as suas dúvidas, beleza? Então, vamos lá, vamos para a tela. Curso de revisão para o exame do CFC, Estratégia Concurso, é uma grande satisfação estar aqui falando para vocês. Então vamos começar a nossa revisão por uma questão que ela é muito importante que você saiba, é o básico aí da contabilidade. Olha lá como que caiu na prova de 2014. Considere os saldos a seguir, extraídos do balanço patrimonial de uma sociedade empresária com a omissão do saldo de estoque de mercadorias para revenda. Então a primeira coisa que você tem que saber, houve omissão de uma conta, tá? E que conta é essa? Conta estoque de mercadoria para revenda. Olha lá o que diz a questão. Bancos conta movimento, 4 mil. Caixa, 2 mil. Capital a integralizar, 18 mil. Capital subscrito, 64 mil. Duplicatas a receber, 8 mil. Fornecedores, 13 mil. Móveis e utensílios, 16 mil. Salários a pagar, 3 mil. Para efeito de fechamento da equação patrimonial, o valor do estoque de mercadorias para revenda na situação apresentada acima é igual a... Então vamos começar aí com a nossa questão, a nossa primeira questãozinha. O que você tem que lembrar, pessoal? Isso aqui é o básico da contabilidade, você aprende lá no início da sua faculdade. Ativo é igual ao quê? Passivo mais PL. Então, essa é a situação básica aí do nosso balanço patrimonial e a gente sabe que no balanço patrimonial o ativo é igual ao passivo mais PL, né? Então, o ativo fica do lado esquerdo do balanço e o passivo e o PL ficam do lado direito. Então, quando você fizer essa equação, você sabe que o ativo, que é o seu lado esquerdo, que são as aplicações de recursos, ela tem que ser igual ao passivo mais PL, que são as chamadas origens, né? Então, todo o dinheiro que é aplicado aqui no ativo, ele tem uma origem. Ou é uma origem de capital de terceiros, que é representada pelo passivo, ou é uma origem de capital próprio, e aí é representado pelos elementos do PL, beleza? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que classificar as nossas contas aí que a questão deu e no final a gente vai ter que ver qual é a diferença. Essa diferença vai ser representada pela conta estoque de mercadorias para revenda, que é um bem classificado no ativo, não é isso? Então vamos lá, vamos resolver isso rapidamente. Bancos conta movimento, galera. Bancos conta movimento, a gente sabe que é uma conta do ativo circulante. Então, bancos conta movimento. Quanto é? 4 mil reais. Beleza. Próximo.
Conta caixa, R$2.000, uma conta do ativo. Beleza, próxima. Capital a integralizar, galera. A conta capital a integralizar é uma conta do patrimônio líquido. Tá? Patrimônio líquido a gente sabe que representam os recursos próprios, e o capital, ele é dividido segundo o artigo 182, o artigo 182, esse é o parágrafo único, tá, da Lei 6.404, fala que o capital ele é dividido em capital social, que é o montante que os sócios entregaram para a sociedade, e capital social a realizar, que é aquilo que ainda falta ser entregue, tá? A conta capital social a realizar é uma conta retificadora do patrimônio líquido. É uma conta retificadora do patrimônio líquido. Então, capital social a integralizar ou a realizar no valor de R$18.000. O que mais, galera? Capital subscrito, 64.000. Então, capital subscrito é a mesma coisa que capital social, R$64.000. Beleza, vamos seguir. Próxima conta a ser classificada. Duplicatas a receber, 8.000. Duplicatas a receber é uma conta do ativo, tá? Ativo circulante ou ativo não circulante realizável a longo prazo. Duplicatas a receber, 8.000. Beleza? Próxima. Fornecedores, 13.000. Fornecedores é uma conta do passivo exigível. Então, fornecedores. 13.000. Próxima. Móveis e utensílios. Móveis e utensílios, 16.000. Móveis e utensílios é uma conta do ativo, né? Ativo não circulante, imobilizado. Móveis e utensílios, 16.000. Tem mais alguma conta? Tem. Salários a pagar, 3.000. Salários a pagar é uma obrigação, né? Qualquer coisa escrita a pagar vai ser uma obrigação classificável no passivo, 3.000. Beleza. Então, ele quer saber, para efeito do fechamento da equação, o valor do estoque. E aí é só a gente fazer essa conta. Então, vamos lá no nosso balanço. Então, o ativo aqui, se a gente somar tudo que a gente tem, falta a conta estoque. Não vai fechar. Então, estoque é o valor que a gente não tem. Se a gente pegar aqui e somar o total do ativo, nós encontraremos 16 mais 4, 20, 8 mais 2, 30.000. Já se a gente somar aqui o total do passivo, nós teremos 16.000. Se somarmos aqui, subtrairmos o capital social do social a realizar, 46.000. Beleza, tá? Aqui tranquilamente. Então, olha só, ativo é igual a passivo mais PL, não é? Então a gente sabe isso aqui da nossa equação fundamental da contabilidade. Ativo é igual a passivo mais PL. Então, ativo é 30.000, o que eu tenho, mais X, que é a conta estoque. Passivo é 16.000, mais 46.000, né? Então, quanto que é o total do passivo mais PL? 30.000 mais X é igual a 62.000, que é o total exatamente do passivo mais patrimônio líquido. Então, aqui 30.000 mais X é igual a 62.000. X é igual a 62.000 menos 30, passa para cá subtraindo, vai ser igual a R$32.000. Então, esses R$32.000
é exatamente o valor aqui do estoque que a gente precisa para fechar, né? Porque se a gente colocar aqui 32 mil no valor do estoque, o total do ativo vai ficar 62 mil. E é exatamente, né, o valor de 62 mil que nós temos aqui do outro lado. E fecha, portanto, perfeitamente aí essa equação. Beleza? Então, uma conta básica aí sobre a equação fundamental da contabilidade, mas que sempre aparece aí nas provas do CFC. Então, o nosso gabarito é a letra B, galera. A letra B de bola, tá bom? Então, prosseguindo, essa foi uma revisão básica sobre a equação fundamental da contabilidade. Qualquer dúvida vocês podem mandar que a gente vai sanar na hora, tá bom? Então, continuando aí, tem mais uma assertiva aí sobre esse tema que é bem interessante também. A gente vai tratar agora. Vamos lá. Questão número 2, que caiu em 2013 no primeiro exame. Fala o seguinte: no balanço patrimonial de uma sociedade empresária, verificou-se que o ativo aumentou 80 mil durante o ano de 2012 e o passivo exigível teve um acréscimo de 70 mil. Diante das informações acima, o PL nesse período, então, olha só, o ativo aumentou 80, o passivo exigível aumentou em 70. Diante das informações, o PL nesse período. Então, nós temos a equação fundamental, que é a seguinte: ativo é igual a passivo mais PL, não é? Então, o que aconteceu em 2012? O ativo, ele ficou ativo mais 80 mil. O passivo, ele ficou passivo mais 70 mil. E o PL, a gente não sabe o que aconteceu. Só que essa expressão aqui no final, esses números, esses aumentos, eles têm que se equivaler, porque no final, não importa o que tem acontecido, tem que sobrar isso aqui. Então vejam, se o ativo aumentou 80 e o passivo aumentou 70, isso significa o quê? Que o PL aumentou 10. Por que você está dizendo isso, Gabriel? Porque quando você fizer isso, olha o que você vai encontrar. Ativo mais 80 mil. Aí vamos trazer esses números todos para esse lado. O mais passa com sinal de menos. O mais passa com sinal de menos. É igual a passivo mais PL. Beleza? E aqui vai ficar 80 mil menos 70, menos 10. Esses valores vão ser eliminados. E o que vai sobrar? Ativo é igual a passivo mais PL, que é exatamente a nossa equação fundamental da contabilidade. Então, se o ativo aumentou 80 e o passivo aumentou 70, a suposição lógica aí, o pressuposto básico é que aconteceu o que com o PL? Ele aumentou 10, galera. Aumentou 10, tá? Questão aí tranquilinha também de fazer, tá? Gabarito letra A. Agora vamos dar continuidade aí, então. Essa foi uma revisão básica aí sobre equação fundamental do patrimônio. Agora a gente vai falar um pouco sobre os princípios de contabilidade, que são questões aí que estão muitíssimo presentes. Nós temos mais de 30, 40 ou 50 questões sobre os princípios de contabilidade ao longo de todos esses exames. Então é bem importante que você saiba o cerne, você saiba o entendimento de cada um desses princípios e que você saiba levar isso para a sua prova. Então olha lá, vamos para a primeira questão. Fala o seguinte: presume-se que a entidade não tem a intenção nem a necessidade de entrar em liquidação, nem reduzir materialmente a escala de suas operações. Se tal intenção ou necessidade existir, as demonstrações contábeis têm que ser preparadas numa base diferente, e nesse caso, tal base deverá ser divulgada. A afirmação acima tem por base o princípio da...
Então, antes da gente começar a fazer essas questões de princípio, vamos fazer uma revisão básica sobre os 6 princípios de contabilidade que estão presentes hoje na Resolução 750/93 do Conselho Federal de Contabilidade, tá? Então, antes da gente começar, a gente vai fazer uma revisão rápida aí sobre esses pontos dos princípios, o que você tem que saber sobre cada um. Então, a primeira coisa é o seguinte, o primeiro princípio que a gente vai tratar é o princípio da entidade. E o que diz o princípio da entidade? Galera, você tem que saber que o princípio da entidade, basicamente, ele afirma a autonomia, tá, do patrimônio dos sócios do patrimônio da entidade, tá? Então, o patrimônio dos sócios, ele é diferente do patrimônio da entidade. O que isso quer dizer? Então, imagine que eu e você, a gente constitui aí uma sociedade. A gente resolve empreender e resolve abrir um negócio. Então, quando a gente vai abrir um negócio, a gente tem que constituir uma empresa, né? Se nós dois queremos nos associar, a gente vai ter que abrir uma empresa. A gente vai ter que abrir uma sociedade limitada, uma sociedade anônima ou qualquer outro tipo de empreendimento. E a partir do momento que a gente entrega capital para essa sociedade, esse patrimônio da sociedade, ele é distinto do nosso patrimônio pessoal. Então, se você entregou um computador para a sociedade, esse computador ele não é mais seu, ele passa a ser da sociedade. O patrimônio da sociedade ele é distinto do patrimônio dos sócios. Então, é a sociedade, não os sócios, que são sujeitos de direitos e obrigações. Então, isso tem que estar bem claro, tá? Então, esse é o ponto mais cobrado aí sobre o princípio da entidade, que a pessoa do sócio não se confunde com a pessoa, com a pessoa jurídica. Beleza? Aí, então esse aí é o primeiro ponto e principal sobre o princípio da entidade. Partindo aí para o outro princípio. Qual que é o próximo princípio? É o chamado princípio da continuidade, galera. Vamos falar sobre o princípio da continuidade. O princípio da continuidade, ele pressupõe, tá? Então é uma presunção que a entidade vai continuar em funcionamento, tá? Então, o princípio da continuidade, ele pressupõe que a entidade vai continuar em funcionamento contínuo e, portanto, a avaliação dos elementos do ativo e do passivo levam em conta esse critério. Então, porque quando você avalia uma sociedade, quando você tem uma presunção de que ela vai continuar, você faz o que a gente fala de uma avaliação a preços de entrada. O que importa são os preços de entrada. Agora, se essa sociedade ela vai deixar de existir, ela vai parar de funcionar, então não importa mais os preços que você pagou, que você vai pagar por determinadas coisas, mas sim o preço de saída disso. Então, o princípio da continuidade ele é um princípio que está muito ligado à avaliação de elementos do ativo, à avaliação de elementos do passivo. Então, a continuidade, ela pressupõe que a entidade vai continuar em operação no futuro, beleza? Basicamente é isso aí, o cerne do princípio da continuidade. Próximo, nós temos o princípio da oportunidade. Galera, o que diz o princípio da oportunidade? Fala que as informações elas têm que ser registradas de maneira tempestiva e íntegra. Tá? Tempestiva é uma informação que é divulgada a tempo e íntegra é uma informação que é divulgada por completo, galera. Então, o princípio da oportunidade, ele fala o seguinte, a informação ela tem que ser tempestiva e íntegra. Então, você decidiu aí que você vai adquirir, nós abrimos nosso negócio, a gente vai adquirir uma rede de supermercados. Então, a gente não pode pegar simplesmente, falar com os donos desse supermercado que a gente vai adquirir, falar, o negócio está fechado. A gente não pode contabilizar isso sem que tenha feito uma transação, sem que tenha tido uma coisa jurídica. Por quê? Se a gente fizer uma divulgação dessa aquisição sem ter registrado, a gente está sendo super tempestivo. Porque a gente está registrando o negócio antes mesmo dele acontecer. Mas não há integridade, essa informação não é completa, ela não é fidedigna.
né? Então, a informação ela tem que ser tempestiva e tem que ser íntegra. Se você perdeu mercadoria, quando você tiver uma avaliação do valor que você perdeu, quando você tiver uma informação completa sobre esses fatos, aí sim você vai registrar essa perda, por exemplo, na sua demonstração do resultado. Então, você tem que sempre ponderar essa relação entre a informação tempestiva e íntegra, tá bom? Esse é o chamado princípio da oportunidade. Aí nós temos um outro princípio, que é o chamado princípio da competência, né? E o que diz o princípio da competência? Basicamente, ele fala que as receitas e despesas são registradas quando? Quando ocorrem ou quando são pagas? Quando ocorrem, independentemente de pagamento ou recebimento, tá bom? Então esse é o chamado princípio da competência, beleza? Próximo princípio, nós temos o chamado princípio da prudência. E o que diz o princípio da prudência, galera? Havendo duas ou mais hipóteses igualmente válidas, você vai registrar o seu ativo para menor e o seu passivo para maior. Então, isso que diz o princípio da prudência. Por exemplo, uma empresa hoje, toda empresa basicamente para sobreviver, ela precisa fazer vendas a prazo, não precisa? Então, se você vendeu 100 mil reais de mercadoria a prazo, é óbvio que você não vai receber esses 100 mil. É muito difícil que você consiga receber 100% ali dos valores. Então, o que acontece? Você tem um costume que é chamado de constituir a chamada provisão para devedores duvidosos. Então, provisão nem é correto tecnicamente, mas você tem que constituir uma provisão. Por quê? Porque você tem que estimar ali de determinada maneira, né? Você estima que uma parte desse valor de venda a prazo você não vai receber. Então você tem duas hipóteses igualmente válidas, que é deixar suas vendas a prazo registrado por 100 mil ou reconhecer uma perda de um pequeno valor que você sabe que você não vai receber. Então, em homenagem ao princípio da prudência, você vai fazer uma constituição da provisão para devedores duvidosos, tá bom? Então, basicamente é isso. A mesma coisa vale para as provisões do passivo. Você tem uma perda aí trabalhista, que é muito provável que você vai perder. Então, você tem duas hipóteses igualmente válidas, que é registrar essa perda trabalhista ou não. Então, é provável que você vai perder, você vai registrar isso sim, de acordo com o CPC 25 e também de homenagem ao princípio da prudência, beleza? E por último, nós temos um outro princípio que é muito importante, que é o chamado princípio do registro pelo valor original, tá? Então, o que diz o princípio do registro pelo valor original? Basicamente o seguinte: aqui é o 5, né? 6. Que inicialmente, tá? Os elementos do ativo e do passivo são registrados pelo custo histórico, galera. E o que é o custo histórico? Custo histórico, basicamente, é o quanto você pagou ou quanto você vai pagar por esses bens do ativo, por essas obrigações do passivo. Então, basicamente, todo item do ativo e do passivo, inicialmente, é registrado pelo custo histórico. Então, se você adquiriu mercadoria por 30 mil, tá? Você negociou ela, vai pagar 30 mil. Então, você vai registrar no seu ativo por 30 mil. Se você contratou um serviço e você vai pagar 50 mil, você tem que registrar no seu passivo 50 mil. Se você adquirir um carro e você vai pagar por esse carro para sua empresa 100 mil, você vai registrar por 100 mil. Custo histórico é basicamente isso. São os valores ali originais das transações, tá? Só que o que acontece? Na contabilidade, a gente sabe que esses valores, eles podem variar, tá? Eles podem variar.
Por quê? Porque o dinheiro ele não é uma unidade constante no tempo, né? Então a gente sabe isso é uma coisa decorrente da atualização monetária. E além disso, existem variáveis, né, que podem afetar o valor da sua entidade. E a gente sabe que o objetivo da contabilidade é fornecer informações as mais próximas possíveis da realidade. Então, quando a gente quer fornecer informação, essa informação ela tem que ser completa, ela tem que ser condizente com a realidade. Então, existem variações no custo histórico, beleza? Então, inicialmente você registra pelo custo histórico, depois você pode fazer aí variações. E que tipo de variações são essas, Gabriel? Então, existem basicamente alguns tipos de variação do registro pelo valor original. E quais são? Vamos lá. Variações no custo histórico. Então, nós temos o chamado valor justo. E o valor justo, ele é um valor de mercado genérico. Tá? Então, se você quer comprar um carro, você passou lá no seu exame do CFC, virou um contador bem sucedido e quer adquirir um veículo, quer comprar lá um X35 ou um Sportage ou qualquer outro carrão desse. Então, o que vai acontecer? Você tem um valor que está na 4 rodas. Esse valor que consta lá na revista 4 rodas, ele é o chamado valor justo, que é um valor de mercado genérico. Tá? Nós temos outro, variação do custo histórico, que é o valor realizável. Valor realizável também é um valor de mercado, mas ele é um valor de mercado específico para a entidade. Tá? Ele é um valor de mercado específico para a entidade. Então, o CPC 16, por exemplo, que ele é muito cobrado no exame do CFC, no seu item 9, ele fala o seguinte, que os estoques avaliados, os estoques objeto daquele pronunciamento do CPC 16 são avaliados pelo custo ou valor realizável líquido, dos dois o menor. Então, o valor realizável líquido é o valor líquido pelo qual a entidade consegue vender aquele estoque. Então, o valor realizável, ele é um valor de mercado, mas ele é um valor de mercado específico para a entidade, enquanto que o valor justo, não. Ele é um valor de mercado genérico, numa venda, tá? Numa transação, sem favorecimentos. Essa é a diferença, basicamente, entre os dois. Tá? O que mais que nós temos? Nós temos ainda como variação do custo histórico o valor presente. Tá? Valor presente, que é um valor descontado, galera. Tá? É um valor descontado. Então, o valor presente é o seguinte, a lei 11.638 e 11.941 alteraram muito a contabilidade. E uma dessas alterações foi, basicamente, a criação do ajuste a valor presente, que também está prevista no CPC 12. Tá? O que fala o ajuste a valor presente? Ele fala o seguinte, que o objetivo das demonstrações contábeis é fornecer as informações de modo que elas fiquem líquidas de juro. Por quê? Porque não é interesse para a contabilidade, para os usuários, que eles vejam as informações infladas por operações financeiras. Então você tem que trazer as operações de longo prazo sempre e as operações de curto prazo, quando for o efeito relevante, você tem que trazer para valores presentes, você tem que descontar de juros para poder registrar isso, tá, na sua contabilidade. Então o valor presente ele é o fluxo de caixa descontado. Olha o nome, o próprio nome já diz. É um valor presente, galera, o valor presente, tá? O que mais que nós temos aí como variação do custo histórico? Temos atualização monetária também, tá? Atualização monetária aqui no cantinho. E a atualização monetária, antigamente, antes da resolução 1282 de 2010 do CFC, a atualização monetária, ela era um princípio, mas agora ela foi incorporada e passou a ser um subprincípio do registro pelo valor original. Então, a atualização monetária, você não pode confundir com a correção monetária integral. A atualização monetária, ela reconhece
que o dinheiro ele não é constante no tempo. Então, se você tem um aluguel, você tem um contrato, você tem qualquer coisa ali do ativo do passivo, você pode reajustar esses contratos. Você pode reconhecer as variações monetárias. Todavia, você não pode pegar um veículo que está avaliado a 10 mil e falar agora que ele passou a valer 15. Isso não, porque isso aí era um aspecto que nós tínhamos na época de hiperinflação na contabilidade. Isso não existe mais. Então, a atualização monetária, ela reconhece que o dinheiro não é constante no tempo, mas, tá bom? Mas ela não pode ser aplicada irrestritamente. Ela é aplicada ali naqueles casos previstos nas normas do Conselho Federal de Contabilidade, nas normas aí, quando é permitido por lei. Beleza? E por último, nós temos uma variação do custo histórico, que é o chamado custo corrente. E o que é o custo corrente? O custo corrente é o valor, tá bom? Na data de apresentação das demonstrações contábeis. Então, o custo corrente, ele é considerado na data das demonstrações contábeis, galera. Por exemplo, vamos supor que eu sou uma indústria de automóveis, e aí eu compro determinada matéria-prima para produzir esses veículos. Mas eu sou uma indústria de automóveis. Aí essas matérias-primas, elas estão registradas no meu estoque. Chega no final do exercício, eu tenho que avaliar essa matéria-prima. Eu tenho que chegar, quando eu for publicar as minhas demonstrações contábeis, eu tenho que chegar e falar assim, olha, essa mercadoria, ela vale tanto. Só que, como eu não tenho um mercado de venda muito bom para avaliar isso, porque eu vendo carro, eu não vendo matéria-prima, o que vai acontecer? A Lei 6.404, ela fala o seguinte, olha, nesse caso, na data das demonstrações contábeis, e vejam, ó, é o custo corrente, você vai usar o preço de reposição. Quanto você pagaria por essa matéria-prima na data das demonstrações contábeis? Então, essa matéria-prima, ela vai ficar registrada por esse preço. E esse preço, ele é o chamado custo corrente. Tá bom, galera? Então, também é bem importante aí que você saiba que o custo corrente, ele é aquele preço na data das demonstrações contábeis. Então, nós fizemos uma revisão aí de praticamente todos esses aspectos iniciais sobre princípio. Já fizemos também sobre a equação patrimonial. Agora vamos resolver algumas questões, já que vocês já anotaram isso daí. Vamos lá. Então a questão número 3. Olha só. Presume-se que a entidade não tenha a intenção nem a necessidade de entrar em liquidação, nem reduzir materialmente a escala de suas operações. Se tal intenção ou necessidade existir, as demonstrações contábeis têm que ser preparadas numa base diferente, e nesse caso tal base deverá ser divulgada. A afirmação acima tem por base o princípio da... Ora, que a gente falou, que princípio é esse? É o princípio da continuidade, sem sombra de dúvida, né? Próximo. 4. A respeito dos princípios da contabilidade, julgue os itens abaixo. Em seguida, assinale a opção correta. Vamos lá. A observância dos princípios de contabilidade é obrigatória no exercício da profissão e constitui condição de legitimidade das normas brasileiras de contabilidade. Então, essa afirmativa, ela está correta. Quando vocês passarem no exame do CFC e forem lá contadores, vocês vão ter que observar as normas brasileiras dos princípios de contabilidade, tá? E o que fala isso? Que constitui condição de legitimidade das normas brasileiras de contabilidade. Que as normas de contabilidade que são editadas pelos órgãos, elas têm que estar em consonância com os princípios de contabilidade. Então, o item 1 ele está correto. 2. Os ativos avaliados pelo seu valor de liquidação baseiam-se no princípio da continuidade, pressupondo que a entidade continuará em operação no futuro. Então está errado, porque eles não são avaliados pelo valor de liquidação. O valor de liquidação são os valores de saída, tá? Eles são avaliados ativos pelos valores de entrada, tá? Essa é a premissa aí do princípio da continuidade, que os ativos eles são avaliados por valores de entrada, pelo chamado custo histórico, tá? Então, beleza, pressupondo que a entidade continuará em operação no futuro, beleza. Então, 2 está errado. E 3, a falta de integridade e tempestividade na produção e na divulgação da informação contábil pode ocasionar a perda de sua relevância. Por isso, é necessário ponderar a relação entre a oportunidade e a confiabilidade da informação. Então, está exatamente isso que a gente falou, tá bom? Um adendo aqui, relevância
quando vocês forem estudar aí o CPC 00, vocês vão ver que a relevância ela é uma característica qualitativa fundamental tá? E o que é uma informação relevante? É aquela capaz de fazer diferença nas decisões dos usuários. Tá beleza? Então aí a 1 está correta e a 3 está correta. A 2 está errada porque não são valores de liquidação. Beleza? Então vamos ver aí a nossa próxima questão, a questão de número 5. Refere-se ao processo de mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais para produzir informações íntegras e tempestivas, afirmando que a falta de integridade e tempestividade pode ocasionar a perda de sua relevância. Então, integridade e tempestividade, a gente está falando de que princípio? A gente já falou isso. Olha só, a gente deu isso aqui. Integridade e tempestividade é o princípio da oportunidade. Beleza? Gabarito dá 5, então letra B de bola. Próxima. Letra 6. Uma sociedade empresária vendeu mercadorias em 2/1 de 2014 pelo valor de 200 mil, com entrega imediata, tá, das mercadorias e recebimento do valor da venda em 2/3 de 2014. O custo da mercadoria vendida é de 50 mil. A empresa remunera seus vendedores a título de comissão sobre vendas no valor de 6 mil, a ser paga quando o recebimento da venda efetuada. Então, em relação ao registro da transação, é correto afirmar que... Então, galera, olha só. O princípio que ele está querendo que você conheça aqui é o chamado princípio da competência. Por que que você tem que saber isso? Porque ele quer saber quando que vai ser feito o reconhecimento das receitas e quando que vai ser feito o reconhecimento das despesas correlatas, tá? Tem que ser feito junto. Então, ele vendeu em 2/1 de 2014 e entregou imediatamente. Então, o reconhecimento da receita de vendas, tá? Na venda de mercadorias, você reconhece a receita quando entrega, tá? É chamada, isso no direito civil, é chamado de tradição. Então, você vendeu mercadoria em 2/1 pelo valor de 200 mil e entregou em 2/1, então a receita você vai reconhecer nessa data. Então, ó, o registro da transação é correto afirmar que em 2/1 de 2014 a empresa reconhece uma receita de 200 mil na letra A, o custo da mercadoria vendida no valor de 50 mil e uma despesa comercial no valor de 6 mil, então esse é o nosso gabarito de plano. Por quê? Na contabilidade você diz que você reconhece as receitas e as despesas simultaneamente. Então, se elas são receitas e despesas correlatas, você vai ter que reconhecer simultaneamente. Então veja que a despesa de comissão, ela aconteceu quando você vendeu. O CMV, né, que ela está relacionada a essa venda. A venda, o CMV também está relacionado à receita de venda. Então você vai reconhecer tudo simultaneamente quando você entregar a mercadoria. Porque a receita de venda de uma mercadoria você reconhece quando você entrega, que é quando acontece a chamada tradição. Beleza? Então, questãozinha aí também tranquila. Nem vamos entrar nos outros enunciados porque não tem necessidade. Beleza? A próxima. 7. Uma companhia de aviação vendeu, em 14/3 de 2012, à vista, uma passagem aérea de ida e volta para utilização nos dias 15 e 21/1 de 2013. Tá? Então, ela vendeu em 2012 uma passagem que ia ser utilizada em 2013, respectivamente. Caso o cliente desista, terá o direito a ressarcimento do valor pago. E caso deseje mudar a data do voo, deverá pagar a diferença para a tarifa em vigor na data da mudança. O registro da operação de venda da passagem aérea será feito a crédito de... Então, galera, vejam. Em 14/13 de 2012, vendeu.
à vista. Então, aqui nessa data, entrou dinheiro no caixa. E aí, utilizaria isso daqui no dia 15/1/2013 e no dia 21/1/2013, que é quando haveria a prestação do serviço. Então vejam, você não pode reconhecer uma receita e você não vai reconhecer nenhuma despesa correlata. Por quê? Porque em 2012, quando você recebeu, você não prestou o serviço. Isso só vai acontecer quando? Quando você prestar o serviço aqui em 2013, pessoal. Então, quando você recebe esse valor adiantado, você vai lançar débito caixa, ativo circulante, né? Não falou o preço. E vai lançar crédito, adiantamento de clientes no passivo, tá? Ah, por que é passivo, Gabriel? Não é receita diferida. Por quê? É passivo porque vejam que a questão foi clara. Falou que se ele desistir de fazer a viagem, ele tem direito a ressarcimento. Ou seja, a empresa ela ainda não ganhou esse dinheiro. Ela só vai ganhar esse dinheiro você só reconheceria isso como receita diferida no passivo não circulante caso esse valor não fosse reembolsável. Como ele é reembolsável, você vai lançar como adiantamento de clientes no passivo. Por quê? Repetindo, porque existe uma obrigação caso esse cliente desista de voar, galera. Então, adiantamento de clientes no passivo. Letra A, tá? Não reconhece receita porque ainda não prestou o serviço. Próxima. 8. Uma empresa está ingressando em um novo ramo de atuação e adquirindo à vista materiais para estocar. No momento de aquisição desses novos materiais, o valor original da transação era 32.100. O valor realizável líquido era 32.500. O valor justo era 31.900. E o valor de venda era 33.700. Então, de acordo com a resolução 750, a transação deverá ser contabilizada pelo valor D. Então, ela está falando em valor original, está falando em valor realizável, em valor justo e valor de venda. Então, vejam, são várias opções, mas você sabe que inicialmente, tá, de acordo com o princípio do registro pelo valor original, as transações são registradas inicialmente por que valor? Valor de custo ou valor original das transações. Então, sabendo disso, você vai olhar o seguinte: no momento de aquisição, o valor original era 32.100. Pronto, gabarito. Nem preciso olhar o restante, beleza? Então, 8, letra B. Registro pelo valor original, custo histórico, tá? 9. Uma sociedade empresária reconhece como despesa ao final de cada mês os juros incidentes sobre uma operação de empréstimo, os quais somente serão exigíveis ao final do período de carência da operação, que é de 2 anos. Conforme a resolução 750, o procedimento adotado pela empresa é justificado pelo princípio da... Então, vejam, ela reconhece como despesa ao final de cada mês os juros incidentes sobre uma operação de empréstimo. Então, aqui, o que ela está reconhecendo? É uma despesa de juros, que é uma despesa financeira. Então, vejam, ela está reconhecendo essa despesa de juros ao final de cada mês, ainda que o empréstimo seja pago somente ao final do período de carência, galera, que é de 2 anos, ainda que esses juros só comecem a ser pagos daqui a 2 anos. Só que qual o princípio que fala que você tem que reconhecer a receita e despesa independentemente de pagamento ou recebimento? É o princípio da competência, meu povo. É o princípio da competência. Então, aqui ela está adotando um procedimento correto em homenagem
tá? Justificado, amparado no princípio da competência. Letra B de bola. E por último, mais uma questãozinha aí, vamos ver a 10ª para a gente encerrar essa aula, que fala o seguinte: de acordo com a resolução 750, o que ele quer saber? O que é que você correlaciona uma coluna com a outra? Vamos lá. 1, princípio da competência, 2, princípio da entidade, 3, princípio da oportunidade. E aí fala o seguinte: refere-se ao processo de mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais para produzir informações íntegra e intempestiva. Então, íntegra e intempestiva, a gente já sabe que é princípio do quê? Da oportunidade, beleza? Próxima. O reconhecimento de receitas e despesas deve ocorrer nos períodos a que se referem, independentemente de pagamento ou recebimento. A gente já sabe que isso aqui é princípio da competência. Beleza. E próximo, reconhece o patrimônio como objeto da contabilidade e afirma a autonomia patrimonial e a diferenciação de um patrimônio particular entre os patrimônios existentes. Esse aqui é o princípio da entidade. Então, 3, 1 e 2. Gabarito, letra A. Beleza, pessoal? Então, a gente tinha selecionado basicamente essas questões aí para a nossa primeira aula, para o nosso curso aqui de revisão, de reta final para o exame de suficiência do CFC. Nós, como vamos repetir, esse é um curso que está disponível aqui no Estratégia Concurso, no site Estratégia Concurso. É um curso exclusivamente em vídeos e nós disponibilizaremos também para vocês aí os PowerPoints. Mas nós temos outros cursos aí, cursos regulares para a sua preparação, mas aqui nós vamos diretamente naquilo que você precisa saber para a sua prova, naqueles pontos que são aí mais importantes para a sua preparação. Então esperamos que tenham gostado aí desses 47, quase 48 minutos de aula e 47 minutos de aula. Esperamos que tenham gostado. Quaisquer dúvidas, estamos à disposição. Se quiserem adicionar o nosso Instagram, @contabilidade facilitada, beleza? E o meu Instagram, o meu Facebook é Gabriel Rabelo. Esperamos que tenham gostado, estamos à disposição aí, pessoal. Valeu por tudo aí, até a próxima. Um abraço.